Boa noite. É comum ouvir que os impostos no Brasil são muito altos e, a contrapartida, os serviços públicos, muito ruins. É também comum ouvir que a corrupção é um ralo por onde escoam bilhões de reais pagos pela sociedade. O que não é comum de ver na mídia e na discussão do dia a dia é que muitos dos recursos que deveriam ser destinados à melhoria da educação, da saúde e do transporte são sonegados todos os dias. Para se ter uma ideia, de 1º de janeiro até o dia de hoje, mais de 300 bilhões de reais deixaram de ser pagos no Brasil, de acordo com a estimativa do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional. O que também não é comum de se discutir é que, se há uma carga de impostos alta no país, quem mais sofre com ela não são nem os ricos, nem a classe média tradicional, mas os trabalhadores. Por que isso acontece? Como mudar esse cenário? Quais são as prioridades para uma reforma tributária no Brasil? No Opinião Pernambuco de hoje, a gente vai conversar sobre impostos e justiça fiscal. Para o debate, nós convidamos Noélia Brito, que é procuradora municipal e advogada. Também está conosco Humberto Vieira de Mello, que é advogado da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. O público, como sempre, pode participar desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Queria começar com uma provocação. A gente paga muito imposto no Brasil? Sim, não? E qual é o impacto disso? A gente poderia começar com Noélia? Olha, criou-se uma cultura no país de dizer que no Brasil se paga muito imposto e que a carga tributária é alta. Mas em termos comparativos com outros países, não é que a carga tributária do Brasil seja alta. O que acontece é que o retorno em políticas públicas que o Estado dá não é compatível com a carga tributária que o cidadão tem que sustentar. Uhum. E outro ponto importante é a questão de quem paga esse imposto. Quem é o maior, quem sofre o maior ônus da tributação é justamente, como você colocou no início, a classe trabalhadora. Por quê? Porque no Brasil a lógica é que a tributação maior é sobre o consumo e não sobre a renda e o patrimônio. Né? Então é por isso que a gente considera a carga tributária alta. Não é que ela é alta em termos comparativos com outros países, ela é alta em termos de retorno e se você considerar quem é que está sendo mais onerado por essa carga. Ela é injusta. Exatamente, injusta. Eu queria saber como é que essa questão dos impostos afeta, por exemplo, o setor industrial. E que há uma bandeira frequente da FIEP, por exemplo, a questão da redução da carga tributária, da competitividade. A carga tributária sobre a produção ela é muito alta. Você tem uma carga tributária que reflete no final do consumo. Porque toda a carga tributária é jogada para o final da ponta. Tá certo? Então, todo o imposto que incide na cadeia, você vai acabar chegando no consumo. Como você tributa a produção no Brasil, a produção é tributada por 2 impostos, né? Tanto o IPI como o ICMS, ela reflete um custo empresarial muito grande. E tem um outro detalhe, você tem uma legislação brasileira extremamente complexa. Né? Você tem o ICMS, que é o imposto mais geral do Brasil, vamos dizer assim, ele tem uma legislação em cada um dos 27 estados. E ele é um tributo tipicamente de estado unitário que foi adaptado para um estado federado. Então, ele gerou um número de legislações no estado, um número de regras que é absolutamente impossível você poder acompanhar. Então, a complexidade leva a um custo. Você tem um custo de manutenção de contabilidade, um custo de acompanhamento fiscal. Hoje, a carteira fiscal de uma empresa é um custo muito pesado para a empresa em razão da complexidade do sistema. Essa coisa do ICMS, que cada estado tem a sua legislação, é isso que a gente chama de guerra fiscal? Isso gera guerra fiscal. Certo. Não é se utiliza dessa possibilidade de cada um ter sua legislação para fazer a guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? É a redução da carga tributária que um estado faz para atrair empresas em detrimento de um outro estado. Então, como você pegou um tributo de natureza tipicamente unitária, né? O ICMS é copiado do imposto francês, tá certo? Você introduz num estado federado em que os estados legislam
sob esse tributo, o governante, para ter emprego, para ter indústria, ela vai criando todo um sistema. E a partir do momento em que o Brasil ele abandonou uma política industrial, hoje o Brasil não tem uma política industrial, e muito menos o Nordeste, com relação à Sudene, com o esvaziamento que a gente teve da Sudene, o processo de atração de empresas para as regiões menos favorecidas, que eram feitas através de Sudã e Sudene, com impostos federais, passaram a ser feitos por impostos locais. E aí você gerou essa guerra, e numa legislação extremamente complexa. Isso traz a gente para aquele ponto que eu falei no começo da reforma tributária. Todo mundo, todas as correntes políticas, esquerda, direita, centro, em cima, embaixo, todo mundo defende reforma tributária. Só que cada um defende uma reforma tributária diferente, né? Cada um defende modelos diferentes, assim. A existência, por exemplo, da guerra fiscal é uma evidência de que a gente tem que mudar esse sistema de impostos. O que é que seria, sob a ótica de vocês, prioridades para uma reforma tributária no Brasil? A prioridade, sem dúvida, seria alterar essa lógica da tributação. Deixar de se tributar o consumo, que acaba acarretando que um trabalhador pague até mais impostos do que um trabalhador de baixa renda, pague mais impostos do que uma pessoa, um rico, por exemplo, transferir essa tributação que hoje é do consumo para a renda e para o patrimônio, né? Porque é uma questão que é o imposto sobre grandes fortunas que até hoje não foi regulamentado. Está na Constituição, né? Está na Constituição, mas tem que ser regulamentado, não foi. Quer dizer, então, é justamente nesse calo que tem que ser tocado, é a alteração da lógica, deixar de tributar o consumo e passar a tributar o patrimônio e a renda. Então, assim, em resumo, é isso, assim, o trabalhador, o cara que recebe um salário mínimo, ele vai lá na lanchonete, pede, sei lá, um suco, e aí ele paga o mesmo imposto que o rico que comprou o mesmo suco pagou. Exatamente isso. E isso é injusto. Isso é injusto. O que seria, por exemplo, para o setor industrial, prioridade numa reforma tributária? O problema da reforma tributária no Brasil é o seguinte: todo mundo quer uma reforma tributária desde que não mexa na sua receita. Tá certo? Então, todos os estados são favoráveis, desde que minha receita... Então, você é inconciliável. O Brasil tem que fazer um novo pacto tributário. Na realidade, você tem que fazer um novo pacto tributário, uma nova redistribuição da receita. Você tem uma atuação hoje, quando se fala da questão do novo pacto federativo do tributário, você tem um grave problema que surgiu no Brasil a partir do governo Itamar Franco, que foi a substituição da tributação federal de impostos compartilhados com os municípios por tributos que não são compartilhados, são as contribuições. Então, você chega ao ponto de você ter, só aqui, eu sei que é meio complexo para o ouvinte, mas tentar dizer... Eu acho, o que você disse é assim, tinham impostos que eram divididos com estados e municípios. A Constituição estabelece impostos que são divididos. Então, a União faz um estudo econômico. O Estado criou impostos que só a União pode criar contribuições. Então, ela criou contribuições que só são delas. Mas ela criou em cima de hipóteses econômicas que a Constituição previa que era do compartilhado. Um exemplo claro, imposto de renda, uma coisa muito fácil. Imposto de renda é o imposto que é dividido, a sua arrecadação com os estados e municípios pertencem à União. Tá certo? Então, o imposto de renda federal, o imposto de renda da pessoa jurídica, das empresas, ela é sobre o lucro. Tá certo? É sobre o lucro. Então, se a empresa tem prejuízo, ela não paga imposto de renda. Se ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela não paga imposto de renda. Se ela tem lucro, sobre aquele lucro, ela vai pagar a sua tributação. O que fez a União? A União criou uma coisa chamada contribuição social sobre o lucro líquido, que não é nada mais, nada menos do que o próprio imposto de renda. E onerou em 3% esse fato que era tributado, e essa arrecadação é só dela. Então, como se fossem dois impostos iguais. Exatamente, só que ele deu o nome... Só que um fica só para ela. Deu o nome de contribuição social, porque é só dela. Então, a partir de 70, a partir da famosa CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, tá certo? A União descobriu que toda vez que ela criava uma contribuição, esse recurso não ia para ela. E de lá para cá, ela basicamente esvaziou os tributos estaduais e
federais, e os impostos compartilhados com os estados e com os municípios, e aumentou sua receita via as contribuições sociais. Inclusive as políticas, por exemplo, de estímulo ao consumo que dos É toda em cima do IPI. são em cima justamente dos impostos que são divididos com o Você Estado tem e uma o ideia município. seguinte, quando a Constituição foi criada, no ano seguinte à Constituição de 88, que o sistema tributário foi todo implantado, a arrecadação do IPI equivalia a 15% da arrecadação total da União. Hoje a arrecadação do IPI equivale a 6% ou 7%, é metade do que valia. Porque a receita da União cresceu enormemente, mas cresceu com base em PIS, contribuição social sobre o lucro, COFINS. Hoje a maior arrecadação da União é o COFINS, que é tributado no consumo. Tá certo? Foi o que ele fez. Você tinha já o ICMS, que era o imposto tipicamente do comércio. Sobre todas as notas fiscais que o comércio, sobre todas as notas fiscais que um prestador de serviço emite, além do ISS ou do ICMS, conforme o caso, vai ter o COFINS para a União. Então, praticamente, ela pegou a base, o fato que era tributado pelo município e pelo Estado e passou a tributar também. Tem outra discussão que veio à tona, por exemplo, com essa discussão dos protestos, do transporte público, do passe livre, que é o da CID, né? Que também é uma contribuição que se paga, se não me engano, sobre os combustíveis, né? Essa tem uma curiosidade. E aí os movimentos dizem, né? Vamos municipalizar a CID para investir diretamente no transporte público, por exemplo. Pronto, essa, por exemplo, é uma opção para uma reforma tributária, por exemplo, você Veja, essa é ajudar a distribuir esse essa recurso. é a desreforma tributária. Desreforma. Tá certo? Não é a reforma. A Constituição de 88 tinha criado um imposto para isso. Existia um imposto que era imposto sobre a venda de combustíveis a varejo de combustível, IVVC. Imposto sobre a venda a varejo de combustível. O que era isso? Todos nós que fomos comprar a varejo, ou seja, na boca da bomba de gasolina, tinha um imposto que, se eu não me engano, de 2% ou 1,5%, que era do município. Isso já era do município. Isso que as pessoas querem voltar. A Constituição de 88 já tinha feito para os municípios. Veio o governo, os municípios chegaram a implantar isso. No governo Fernando Henrique fizeram uma mini reforma, acabaram com esse imposto, substituído pela CID, que passou a ser federal. Sim, mas então é uma desreforma que pelo menos ajusta com Não, o ente municipal. Eu digo de reforma porque nós vamos voltar ao que nós tínhamos. Eu estou dizendo desreforma porque fizeram uma reforma equivocada. Tá certo? Uma reforma equivocada. Também com essa finalidade que você colocou, de ficar para a União através do formato de contribuição, né? Então, ele tirou do município e passou para a União como CID. Como CID. Eu li um artigo me preparando para esse programa do economista famoso, que é o Ladislau Dalbor, que estuda essa coisa de distribuição de renda e tudo mais. E ele falava que o sistema tributário brasileiro ele foi, de alguma forma, criado para concentrar renda, assim, para instituir essa situação que a gente vive hoje. Queria saber a opinião de vocês. O Código Tributário Nacional é de 65. Portanto, já dos tempos da ditadura. O sistema tributário da gente, os impostos que a gente paga, tem na prática, ajudado a deixar o rico mais rico e penalizado os pobres? Sem dúvida, sim, porque é sempre voltando àquela questão que a gente colocou. Porque o código nada mais é do que uma consequência do próprio sistema tributário que está previsto na Constituição. Né? E dentro dessa lógica que a gente colocou desde o início, de que o nosso sistema privilegia a tributação sobre o consumo, parece assim que a gente está sempre repetindo a mesma coisa, mas é porque sempre vai voltar para isso. Como se a tributação é sobre o consumo, 40% da tributação que o Brasil arrecada é sobre o consumo. Então, isso já diz muito sobre quem é que paga mais tributos, né? Voltando àquilo que a gente colocou. No momento que não se voltando ainda àquilo, no momento que não se regulamenta o imposto sobre grandes fortunas, que o imposto da herança também, né? Exatamente. As heranças, mas em outros países, pelo menos isso é o que eu tenho conhecimento,
as heranças são mais tributadas, assim. E que no Brasil isso é ainda uma coisa um pouco frouxa, assim. Que seria uma coisa a ser pensada numa reforma tributária mais justa. Né? A questão da herança, ela vem numa progressão, né? Porque anteriormente, até 88, a gente sempre, para ouvir entender, a gente sempre tem que voltar para 88, porque é onde a Constituição estabeleceu esse padrão atual. Até antes de 88, o imposto de herança só era cobrado sobre os imóveis da herança. O que fazia com que as grandes fortunas, elas são formadas de papel, não são formadas de imóvel. O imóvel ainda é o sonho da classe média tradicional, tá certo? As grandes fortunas são os capitais das empresas. Isso não era tributado. Então, na Constituição de 88, foi criado o imposto sobre herança. O imposto era chamado Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Causa-Mortes. Né? Foi criado o imposto de herança, efetivamente de herança, que incide sobre todo o monte. O que a gente vai discutir agora, por exemplo, o Brasil já chegou nesse avanço, já chegou a definir, então, qual é o espectro tributário da herança. É tudo, não é só os imóveis, tudo. Agora vamos discutir as alíquotas. E os bens de luxo, né? Também uma bandeira, por exemplo, das centrais sindicais diz que os bens de luxo, sei lá, o cara tem um carro, paga o IPVA, mas tem uma lancha e não tem o IPVA da lancha, sei lá. Bens que só uma classe mais abastada usufrui, que muitas vezes não são tributados suficientemente. Isso também é uma questão importante. Que isso aí entra justamente na questão da tributação do patrimônio, né? Você fazer fortalecer essa parte de tributar o patrimônio, não apenas o consumo. E de forma progressiva, né, Exatamente, Noélia? De forma porque se não for de forma progressiva, vai ficar igualzinho. Iate, aí você vai pagar 5% pelo barquinho e 5% pelo iate. Tá certo? Então, você tem que fazer também uma progressividade no valor. Pronto, eu queria discutir essa questão da progressividade e do problema que a gente tem em relação a isso no Brasil no próximo bloco. Você pode participar desse programa. Você acha que a gente paga muito imposto? Você acha que o nosso sistema tributário é injusto? A gente quer ouvir sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais, Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, nosso tema de hoje é Impostos e Justiça Fiscal. Participam do debate Noélia Brito, que é procuradora municipal e advogada. Também está conosco Humberto Vieira de Mello, advogado da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Você também pode participar pelas redes sociais Twitter e Facebook, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo telefone 3423-6836. No bloco anterior a gente falava sobre essa história da progressividade dos impostos, né? Que é aquela ideia de que quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais, né? Isso parece ser um problema no sistema tributário brasileiro. Eu queria ouvir de vocês sobre essa questão. Falta aperfeiçoar melhor o nosso sistema nesse sentido, para ele ficar mais progressivo? Sim, falta aperfeiçoar justamente porque não é nem que quem ganha mais seria a progressividade na renda, mas a questão do valor, né, do próprio patrimônio, o patrimônio mais aquinhoado receberia uma tributação mais alta. E aí, isso você teria um pouco mais de justiça fiscal, mas sempre lembrando que a questão da renda e do patrimônio ser tributados é que seria o sistema ideal, e não o que a gente tem hoje, que é sobre o consumo. O senhor concorda com isso? Não, concordar não tem a menor dúvida. O problema maior nosso é o seguinte: quando você tributa na ponta, quando você tributa o consumo, você não tem como chegar e dizer, olha, essa Coca-Cola para A tem X de imposto, para B tem X mais Y. Não dá para você diferenciar. Então, você tem que partir para um processo que a gente chama de seletividade de alíquotas, ou seja, você tem que pegar, isso tem no IPI, mas eu disse a você, hoje IPI significa 7% da arrecadação da União. Se você colocar a arrecadação dos estados e do município, o IPI não vale. É um imposto
não vale nada, mas é um imposto de pequeníssimo efeito tributário. É você fazer as alíquotas seletivas de acordo com a necessidade do produto. Então, eu vou tributar o feijão, mas o feijão vai ser tributado lá embaixo. A alíquota de feijão vai ser lá embaixo. E vou tributar... Mas o vinho francês Vou tributar o chocolate, agora a alíquota do chocolate vai ser. Agora, não pode dizer que chocolate e feijão é o mesmo alimento, e são alimento e como tal vai ter a mesma alíquota, que a gente chama de alíquota de efeito neutro econômico. Tá certo? Na realidade, você tem que se continuar tributando na ponta, no consumo, porque você não tem como não tributar a produção, porque o que acontece? A tributação que você tem na ponta é a tributação que a empresa, o produtor, está colocando para o consumidor pagar, porque ele vai repassar o seu custo tributário para o consumidor. Então não tem como deixar de tributar, porque senão você vai ter que deixar de tributar a própria empresa, aqui as pessoas jurídicas. Mas você tem que estabelecer um critério social, vamos dizer assim, da tributação, ou seja, o que é produto essencial e o que não é produto essencial. E não pode tratar igualmente o que é produto essencial e o que não é produto essencial. Né? Hoje você tem o que foi que os estados fizeram, que onera profundamente as empresas. A maior tributação do estado hoje é a eletricidade. Energia elétrica, que antigamente tinha um imposto único federal e passou a ser pelo ICMS, hoje é a maior alíquota do estado. E eu considero que a eletricidade, a energia elétrica é um bem fundamental, essencial. É essencial para a produção, é essencial para a vida das pessoas, mas como é fácil ser cobrado e é grande a arrecadação, todos os estados do Brasil botaram as alíquotas lá em cima. Então a alíquota de energia elétrica é superior à alíquota de automóvel de luxo. É uma alíquota. E assim, dentro disso que ele está colocando, produtos da subsistência, como feijão, o que ele colocou, não é nem só ter a alíquota mais baixa, até chegar ao ponto de ser isento. Hoje no estado de Pernambuco ele está na cesta básica, ele está com a alíquota reduzida, vai para a alíquota baixa. Porque às vezes não ter tributo, aí é uma questão de administração tributária também, não ter a alíquota, às vezes você não ter a tributação, você abre o campo para muita coisa. Se hoje já tem sonegação no país, que é levado pela complexidade do sistema, se você começa a retirar produtos da tributação, de repente, vou ser bem claro, tudo que é nota fiscal vai sair como se fosse feijão. Tá certo? E vai justificar meu caixa. Tá certo? Então, a tributação, às vezes, a tributação baixa é mais importante para o controle da arrecadação e para o funcionamento do sistema do que mesmo a isenção total. Hoje, a proporção, essa relação que há entre o PIB brasileiro e os impostos e a carga tributária é da ordem de 35%. Depende muito da fonte, né, assim, que calcula, mas está em torno de 34%, 35%. O setor empresarial critica muito essa relação, né, assim, essa proporção. Aí é que está, eu pergunto, é alta mesmo? É alta. Quando a gente analisa, certo, nos Estados Unidos é mais baixa. Mas os Estados Unidos não tem SUS, Estados Unidos não tem ensino federal gratuito e público. E outros países, sei lá, na Europa, por exemplo, para o padrão europeu não é alta, né? Assim, na Europa chega a 40%, 45% tranquilamente. Países do BRIC, como África do Sul tem menos, Rússia tem mais. Pelas contas da OCDE, que faz também essa conta, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a gente está exatamente na média. Queria ouvir de vocês a respeito disso. Essa relação no Brasil está desequilibrada para o porte do país? Ou, na verdade, o que falta são fechar esses gargalos como corrupção, como sonegação? Queria ouvir a Noélia primeiro a respeito disso. Não, é justamente esse problema das políticas públicas não atenderem às necessidades do cidadão. A gente tem uma carga tributária que é uma carga tributária que está na média mundial. Ela é abaixo do que a carga tributária da Europa, por exemplo. Você mesmo acabou de colocar isso. Entretanto, os serviços públicos que são prestados nesses outros países não se comparam com o que são prestados aqui. Essa era do Belíndia, né? A gente paga imposto altíssimo, mas tem que pagar plano de saúde, tem que pagar escola particular, não é? Muitas vezes ainda paga pedágios, quando tudo isso deveria já estar sendo custeado
pela alta carga tributária que a gente tem. Né? Você está pagando, no fim, você acaba pagando 2 vezes. Porque Mas aí, o que a gente faz? Se eu estou com o dedo doente, eu vou lá no médico e me trato. Eu não corto o dedo fora, a gente né? A gente tem um problema de base de tributação. Na realidade, você tem uma tributação média, não muito diferente dos outros países, tá certo? Tem o problema da não devolução do que os impostos estão comprando, vamos dizer assim. E você tem uma base tributária baixa, pequena. Então, poucos pagam muito. Tá certo? E muitos, tá certo? Os que deviam pagar impostos, poucos pagam muito. E embaixo, muitos pagam pouco. Tá certo? É muito para ele, é pouco na arrecadação. Se você não conseguir elastecer na base superior de quem tem mais capacidade de pagar a tributação, esses que continuam pagando muito, eles vão continuar pagando muito. E você pode reduzir essa carga individual e aumentar a carga geral. Tá certo? O que você tem a carga é alta para quem produz, mas para quem não é alta, para quem especula. Então, você tem que encontrar uma forma de fazer a tributação da especulação, tá certo? E na hora que você faz em favor de quem produz, ele vai refletir lá embaixo no preço, porque ele vai repassar menos para o consumidor final. Tá certo? Então você precisa definir qual é a base média de tributação, quem são os contribuintes médios do Brasil para alcançar a tributação devida. Porque esse tema ainda acho bastante polêmico, assim. Por exemplo, a indústria se queixa muito da falta de mão de obra qualificada, falta de mão de obra especializada para, por exemplo, com nível técnico, por exemplo. E basicamente é uma mão de obra que é formada pelo serviço público. Ao mesmo tempo que ela briga, e eu acho justo que ela brigue... Pela própria indústria, né? Por uma redução... por uma através redução... do Senai, né? Não, do Senai também, mas das escolas técnicas, dos Cefetes. Também, a capacitação técnica também feita pela própria indústria, mas com a arrecadação obrigatória. Claro. E, ao mesmo tempo, ela briga por reduzir a carga tributária, que eu acho justo que ela brigue. Quem vai pagar, afinal? É essa pergunta que fica, né? De onde é que a gente vai tirar esses recursos? Veja, a indústria defende a redução da carga tributária da produção. Da produção. Certo. Tá certo? Você, ao tributar a produção, você reduz a capacidade de emprego, você aumenta os preços, claro. vai bater lá na ponta no consumidor final. Claro, eu não estou colocando e a gente tem que encontrar uma forma de indústria. Tributar patrimônio, tributar especulação, tributar renda. Já que falou nessa questão de especulação, teve esse caso recente da Receita Federal ter autuado a fusão, o Itaú Unibanco, né? Essa fusão entre eles, com uma multa de acho que são 17 bilhões de reais. É por aí, assim, é um setor, por exemplo, o setor financeiro que contribui pouco nesse bolo tributário brasileiro. Eu queria ouvir Noélia também a respeito disso. O setor financeiro pagar poucos impostos em relação, por exemplo, à indústria que emprega um monte de gente, Sim. que Não, justo. contribui com a balança comercial. Eu ia falar uma coisa assim, que veio à minha mente agora. Por que o Estado precisa arrecadar tanto? Né? Por quê? Porque ele precisa custear todos os serviços, a infraestrutura e tal. Mas o que é um grande problema do Brasil e que foi também o responsável pela crise europeia é o endividamento, né, do país. O Brasil hoje, praticamente 48% de tudo que o Brasil arrecada, ele paga em serviço da dívida. Né? Então, o sistema financeiro é quem está ficando com quase a metade de tudo que é arrecadado no Brasil. Na Espanha chegou a 70%, na Grécia chegou a 180%. Quer dizer, então você tocou justamente num ponto, não é só a questão dele não pagar tributos sobre a especulação, é também que ele se beneficia do endividamento do Estado. Por quê? Porque todas essas obras são custeadas pelo Estado, quando ele lança títulos da dívida, etc. e tal. E o sistema financeiro, além de não dar o retorno em pagamento de tributos, como deveria, em vista do lucro exorbitante que eles têm, né, ele também fica com quase a metade hoje no Brasil do que se arrecada, vai para custear serviço da dívida
Não é nem abater o principal, não. É só ir pagando juros. E isso aumenta a cada ano. E é um setor que, diferente da indústria, gera pouco emprego. Não, gera muito emprego. Banco. Não, mas não Mas se compara com o o setor, setor industrial. Que nesse efeito, por exemplo, da balança comercial tem um efeito muito limitado. Queria te ouvir também a respeito disso. E o tributo específico do setor financeiro, ele é de baixa tributação, né? O imposto sobre operações financeiras é um imposto com alíquota lá embaixo. Então, ele tem um lucro alto, paga lá o imposto, o banco tem um lucro alto, ele paga. Mas a indústria que tem o lucro vai pagar a mesma alíquota que ele está pagando lá. Não há progressividade na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica não há progressividade. Então, na pessoa física, basicamente o Brasil também acabou com a progressividade, porque você só tem três alíquotas, 0, 15 e 25. 27. Né? 0, 15 e 27, porque na verdade é 25, mas quem está com 27 tem 2% temporário que está ficando definitivo. Então, você não tem 3 alíquotas, isso não é progressividade. 3 alíquotas não é progressividade. A sociedade é muito mais complexa do que 3 alíquotas. Quando eu comecei a pagar imposto de renda muitos anos atrás, você tinha 8 alíquotas. Aí era tão complexo fazer, né, a declaração, que as pessoas criaram esse sistema aí. Então, hoje, até o imposto para o uso de renda, ele perdeu a progressividade. A pessoa jurídica não tem progressividade, a pessoa física tem baixa progressividade, tá certo? Os bancos não pagam ICMS, os bancos não pagam IPI, tá certo? E o imposto que ele tem específico para ele, IOF, é um imposto de baixíssima tributação. E que é repassado sempre, né? Ele repassa. Não, vai repassar, mas todos repassam, né? O setor produtivo, veja, na realidade, o setor produtivo, a gente se queixa da carga tributária e se queixa muito mais da complexidade da carga tributária, porque todo esse custo, o custo tributário entra no custo da empresa. Meu preço, o preço final do meu produto está ali embutido. O que eu pago de pessoal, o que eu pago de previdência, o que eu pago de imposto, o que eu pago de luz, o que eu pago de insumos, está tudo ali. E mais o meu lucro. Então, a composição do meu preço está tudo ali. Quando a indústria defende, vamos reduzir o imposto da produção, ele vai refletir no preço final lá. Claro. Se aumenta aqui, aumenta lá. Porque não há como você fazer o negócio funcionar se você não agregar todos esses componentes ao preço. Queria trazer um pouco das perguntas da participação do público, começando com a de Helder, da Boa Vista, que sempre participa do nosso programa. Ele diz: a cobrança de impostos e a legislação tributária são copiados de outros países. Como o governo vai fazer uma reforma em algo que sequer foi criado pelos brasileiros? Será que falta um sistema próprio, uma jabuticaba tributária? Não. A jabuticaba brasileira foi as contribuições sociais. Já está criada. Não, em termos de legislação tributária, a legislação tributária do Brasil não deve a nenhuma legislação no mundo. Tá certo? Aí vai falar amanhã o advogado, vai falar professor de direito tributário que eu fui durante tanto tempo. A legislação, na parte geral, tá certo, que a gente chama, onde está as regras básicas, ela é muito boa. Tá certo? O Código Tributário brasileiro, na parte das regras gerais, o problema do sistema tributário brasileiro é um sistema que você tem que contemplar coisas que só existem no Brasil. As outras jabuticaba. Município com autonomia legislativa, autonomia, não existe. Então, aí os estados federados sem poder, né? Porque nos Estados Unidos ele tem mais poder, mas com poder tributário em relação aos seus tributos, com um imposto que é tipicamente de estado unitário, porque eu não posso impedir que a indústria de São Paulo forneça um produto para um supermercado em Recife. Mas a legislação dessa circulação de mercadoria, ela não é nacional, ela é local, porque ela é estadual. É como se fossem países diferentes, não é isso? E estão dentro do mesmo país. Estão dentro do mesmo país, e aí você faz umas compensações de alíquotas, porque senão o que é que acontecer? Você teria uma balança, se você não faz as compensações de alíquota, quando São Paulo vende para os estados do Nordeste, ele vende com alíquota menor do que aqui, porque há um sistema, esse imposto que ele paga é considerado para o pagamento seguinte. Se eu fizesse alíquotas cheias, iguais, o que é que acontecia? A poupança dos estados das regiões pobres iriam todo para os estados produtores. Então, São Paulo, Rio, Minas Gerais, quando eles vendem para os estados mais pobres, eles vendem com a tributação menor. Isso para garantir a arrecadação do Estado. Mas o que é que ocorre hoje? É que ele começa a fornecer
fornecer nos estados a preço mais baixo do que o próprio produtor local. Ele começa, porque ele vende com 10 e eu vendo com 17. Aí o que é que os estados estão fazendo? Antecipa a alíquota. Quando chega no posto, o cara tem que pagar a alíquota para poder igualar com o seu, senão vai haver um esvaziamento. Ou seja, então, o imposto complexo, o ICMS, eu acho que o grande problema ele ajuda é o ICMS. A contribuir com a desigualdade regional, né? Na medida em que não, dificulta, né? Tem instrumentos, a legislação nacional, que tem uma legislação nacional do ICMS, criou os instrumentos, essas alíquotas diferenciadas, para tentar acalmar esse ponto. E aí os estados, quando acabou a política industrial do Brasil e o sistema de incentivo federal de indústrias nos locais menos favorecidos, como a região norte e a região nordeste, Sudã e Sudene, começou a guerra fiscal. A guerra fiscal, a origem dela é o final da Sudene. Eu vou fazer mais um intervalo no próximo bloco a gente volta com a participação, com as perguntas e os questionamentos do público. Você pode ainda participar do nosso último bloco pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelas redes sociais Twitter e Facebook. A gente volta em 2 minutos. Voltamos com o último bloco do Opinião Pernambuco. Nosso tema de hoje é Impostos e Justiça Fiscal. Você pode participar ainda do nosso programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. Falando em participação, eu vou trazer aqui mais participações do público. Tem Janete, do bairro de Piedade, lá em Jaboatão. Ela pergunta: um sistema tributário mais simples é capaz de reduzir a sonegação? A gente falou dessa história aí do ICMS, que é difícil de entender, a compensação, o crédito, aqui, vai para lá, não sei o quê. Simplificar esse sistema é uma forma de reduzir a sonegação, que, como a gente já falou, há a estimativa de que só esse ano no Brasil esteja em 300 bilhões. Sem dúvida. Existem propostas de simplificação? Existem. Quais seriam, assim? Em relação ao ICMS, é a tributação na origem. Essa é a grande briga hoje daquela questão das alíquotas, a tributação somente na origem. Ou seja, você só faz a tributação no final. Na época que eu era repórter de economia, a gente discutia a questão acho que era do IVA, do IVA, né, que seria um imposto único para tudo. Isso é uma... O IVA é a origem do ICMS. Então não dá certo. Não. Ele dá certo se ele for da União. Aí a União terá... Se ele continuar no Estado, o ICMS é exatamente o Imposto sobre Valor Agregado. Só que o nome dele é ICMS no Brasil, que é um imposto francês, o IVA. Ele é uma cópia, tá certo? O IPI também é uma cópia, também é um IVA, tá certo? Sendo que o IPI ele só atinge a produção, a indústria. A partir do momento que a indústria vende ao comércio varejista, ele desaparece, não existe mais tributação. É um produto, a televisão, por exemplo. Quando a indústria vende para o atacadista, nesta primeira operação existe o IPI. A partir daqui não existe mais o IPI. Na realidade, o IPI vai estar incorporado ao preço, como eu disse a vocês, é o custo, mas não terá mais IPI. O IPI vamos dizer, um imposto que no momento final da indústria ele desaparece, tá certo? Agora, para as pessoas entenderem o quanto é complexo, quando eu compro um produto que é industrial, ele é um produto industrial, mas para a minha indústria ele é um insumo. Tá certo? Ele vem com IPI para mim. Para a então, própria por exemplo, indústria. Esse computador aqui, ele é um produto industrial. E aí dentro tem outros produtos industriais que formam ele. Certo. Um carro é mais fácil. Certo. Tá certo? A montadora está lá o carro. Aí ela compra os pneus. Os pneus vêm de uma outra indústria. Essa venda dele para a indústria tem IPI. Certo. Tá certo? Que ela vai incorporar ali aquele preço e aquilo ali vai gerar para ela um crédito, porque o IPI daquele pneu ela já pagou quando a indústria vendeu para ela. Nossa. Tá certo? Agora, isso é no IPI. Agora, você imagina no ICMS, quando uma empresa é de um estado, a outra é do outro, esse sistema de crédito, a alíquota que a outra aplica, a alíquota que o de cá aplica, e você vai fazendo tudo. Então, e tem um monte de dinheiro que acaba se perdendo. Então, a complexidade permite erros,
Tá? Nem todo mundo é sonegador, permite erros, permite a sonegação, tá certo? Permite a corrupção, a venda de facilidades, a vista grossas, tá certo? Tudo isso permite. Se você tem um sistema mais simples, que hoje a informática lhe dá instrumentos para isso, seria possível você reduzir a sonegação. E aí você, ainda nessa linha, você tem cada tributação, você tem um sistema de fiscalização, né? Um corpo de fiscais para cada um, quer dizer, o município tem o seu, o estado o seu, aí a União tem o seu nem também. sempre tem essa interação que seria ideal, né? Tem uma pergunta de Edson Rocha, que também é de Jaboatão. Bom saber que o nosso sinal está pegando bem na Zona Sul, né? Na Zona Sul da região metropolitana. Ele pergunta, como acontece a distribuição de renda nos países desenvolvidos e como funciona lá o sistema tributário? Imagino que cada país tenha sua regra específica. Você, como toda aí, na nossa área aqui da área jurídica, você na realidade tem dois grandes sistemas jurídicos no Brasil. O sistema latino, que vem do direito romano, e o sistema anglo-saxônico, com algumas, até a Alemanha ele é um misto, mas é mais latino do que coisa. Então, os sistemas tributários, eles se assemelham. O sistema tributário brasileiro, ele é semelhante ao da Espanha, é semelhante ao de Portugal, é semelhante ao da França, é semelhante ao da Itália, tá certo? Os países latinos, é semelhante ao da Argentina. Né? Os grandes doutrinadores de direito tributário são argentinos, são espanhóis. Sim. Tá certo? Então, quanto a sistema, ele é igual. O que acontece é que na Europa, eles têm uma alta carga tributária do imposto de renda. E nós não temos. Nossa carga tributária do imposto de renda é baixa, tanto para a empresa como para as pessoas físicas. E aí a gente volta para tudo aquilo que a gente falou, Que tributar falou. o patrimônio, Isso. a renda. Então, a grande diferença deles é essa. Quando você vê, outro dia, não sei, um ator francês aí diz, vou morar na Rússia. Gerard Depardieu, foi. Vou morar na Rússia. Foi para a Rússia? E ele entregou o passaporte. Foi. Né? Eu vou para a Rússia, mas ele foi por uma questão tributária, porque a tributação do imposto de renda na França é altíssima na pessoa jurídica, na pessoa física. E esses jogadores de futebol, que a gente mais Não, mora vê tudo em Mônaco. Mônaco, né? Todos os corredores de automóveis. E antes tinha casos de Maradona ficou sem poder voltar para O Messi agora teve um problema na Espanha. O Messi teve um problema de sonegação. Os grandes corredores de Fórmula 1, todos oficialmente residem em Mônaco, porque Mônaco é tributação livre. Isso traz a gente para o problema dos paraísos fiscais. Né? É o paraíso fiscal. Problema sério, não brasileiro, mas mundial. Também me preparando para esse programa, eu levantei algumas informações que são assim, assustadoras. Diz que um terço do PIB brasileiro está em paraísos fiscais de riqueza brasileira, né? Assim, ou seja, tem uma imensa fatia de riqueza brasileira que está em locais onde não há tributação e, portanto, esse dinheiro não entra na nossa conta, não é revertido em serviços públicos e tudo mais. E tem uma briga de órgãos internacionais para extinguir os paraísos fiscais, de controlar melhor esses fluxos internacionais de dinheiro. O que a gente pode dizer sobre isso? Assim? Falta, no plano internacional, uma regulamentação maior, uma atuação maior dos países, das Nações Unidas, dessas várias entidades internacionais. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que a questão é muito complicada a partir do momento em que cada país é soberano, né? Então, do momento em que um determinado país vira um paraíso fiscal, fica muito complicado que haja uma interferência nesses outros países. Acho que a solução seria mais dentro do próprio país, você fechar as fronteiras, digamos assim, para a saída desses recursos. Mas, por exemplo, tem paraísos fiscais, se eu não me engano, por exemplo, Ilhas Caimã, que elas são parte de outro país maior, digamos, sei lá, Inglaterra, não tenho certeza. Não, ela faz parte do Reino Unido. Ela do Reino Unido, né? Mas ela é do Reino Unido. Mas é um paraíso fiscal. Mas independente. ela tem a soberania. Ela tem a soberania, ela faz parte do Reino Unido. Mas, de qualquer forma, cria uma guerra fiscal internacional. É uma guerra fiscal internacional. E o que exatamente. acontece é o seguinte, eu não sei como é que chegaram a esse cálculo aí de 1/3 do PIB ou 1/4 do PIB. A fonte é da Não, eu não sei como ele chegou a essa Justice conta, Network. porque existem nos paraísos fiscais recursos depositados legítimos e existem nos paraísos fiscais recursos depositados ilegítimos. Eu não sei como ele conseguiu apurar
para levantar. Se ele apurou somente os legítimos, então, eu garanto a você grave. que tem um PIB e meio. Tá certo? Se o que ele apurou dá 40% é só os legítimos, o que tem em paraíso fiscal de dinheiro brasileiro dá um PIB e meio. Nesse sentido, o país da gente, nas várias esferas, ele está bem preparado para enfrentar esse problema da sonegação? O que é que a gente pode falar sobre isso? A gente tem Receita Federal, tem os municípios, acho que os maiores municípios estão bem aparelhados disso, os estados também. Eu acho que a resposta você deu no início do programa. 300 bilhões sonegados é o cálculo, né? Então, isso demonstra que nós não estamos preparados para combater a sonegação. E esse outro cálculo dos paraísos fiscais, né? Se forem os eu não sei não como declarados, como é que ele conseguiu esse extrato, Como é que ele conseguiu esse extrato? Aí isso tudo demonstra, a resposta está todas as suas colocações anteriores, que nós não estamos preparados para combater a sonegação. E, inclusive, eu acho que a gente vê que a impunidade também é uma situação muito a ser analisada, porque a gente vê que o país... Quantos sonegadores existem no Brasil que estão presos, por exemplo? Né? Tem a questão também de o sujeito paga o tributo, ele é extinta a punibilidade, etc. e tal. Então, tem uma série de facilidades, né? Essa mesma entidade que fala dos paraísos fiscais diz que o Brasil foi o segundo país do mundo em valor bruto a perder com sonegação fiscal. O ano, eu acho que é 2011. Só perde para os Estados Unidos. E logo depois vem a Itália, ou seja, se sonega mais no Brasil do que na Itália e outros países europeus. Mas se foi no valor bruto, a Itália sonegou mais do que o Brasil, né? Porque o nosso PIB hoje é maior do que o da Itália, né? Bem maior do que a Itália, com uma população bem maior da Itália. Se a Itália foi terceira, a situação da Itália deve estar pior do que a nossa. Porque a gente pensa no Brasil, quando a gente pensa no Brasil é uma coisa muito grande. Eu imagino, não vou aqui menosprezar nenhum município, mas eu imagino se eu montar uma construtora em Solidão, como é que Solidão vai fiscalizar essa construtora? Com que condições ela vai... Então, que a gente fica só pensando aqui, Recife, Olinda, Jaboatão, mas esses municípios teriam que ter as mesmas condições de tributação, porque eu posso simplesmente... E a guerra fiscal não é só entre estados, entre municípios também existe muita Não existe guerra fiscal. Enquanto quando você quadra fiscalização, você tem que imaginar nos 5 mil ou quase 6 mil municípios que o Brasil tem hoje. Começa a fiscalização. A fiscalização do Recife, o Recife tem uma estrutura razoável de fiscalização. Tá certo? Aí você vai se afastando. Quantos fiscais de tributação treinados, preparados, existirão nos municípios mais longe, nos menores municípios? Inclusive, por essa questão da guerra fiscal, muitos municípios dão isenção de ISS por 20 anos, 30 anos, ou reduz bastante ali, justamente para atrair empresas. Os bancos mesmo, né? Barueri. Em São Paulo ele fez isso. Ele chegou a alíquota de ISS, foi lá para baixo. Aí, leasing... Aí as sedes dos bancos estão... As sedes dos leasing, foram todas para quem o banco só paga ISS no leasing. E outros serviços menores. Então, todas as sedes de leasing foi para lá. Exatamente. Tem uma pergunta de Marcílio Torre, que é do bairro de Jardim, São Paulo. Ele diz, aqui no Brasil, por que não fazemos como nos Estados Unidos, que cobram uma alíquota única, creio que 6%? Dessa forma, evitaria a sonegação e facilitaria a fiscalização. A gente falou do problema de ter alíquota única para... por exemplo, rendas diferentes, né? Assim, que a alíquota deve subir de acordo com a capacidade de contribuição. Esses 6%, porque essa é a tributação no consumo dos Estados Unidos. A tributação do consumo dos Estados Unidos é que essa. É a tributação na ponta, 6% qualquer produto. Porque, na realidade, a grande tributação americana não é esse tipo de imposto. Tá certo? Não é esse tipo de imposto. O grande ganho tributário americano não é o imposto de consumo feito Noélia estava explicando, entendeu? Então, agora, é fundamental que não seja zero. É fundamental que tenha que pagar, porque aí você tem controle, você sabe quais são os produtos que estão sendo vendidos, você sabe como anda a sua economia. Entendeu? Então, às vezes, é aquela fala que eu coloquei anteriormente, de que nem sempre para a administração tributária
a isenção, ou seja, o não pagamento se justifica. Em vez de uma pequena alíquota é mais importante do que o não pagamento. Breno Perrelli, ele mandou um e-mail para a gente, é um e-mail relativamente longo. Ele diz: honestamente, me sinto roubado pelas altas taxas tributárias, pelo péssimo retorno de serviços. É revoltante pagar tanto imposto que será desviado para enriquecer meia dúzia de corruptos. Aí prossegue, né? O governo é o maior sócio de todos os brasileiros e empresas, pois é quem fica com a maior percentual, sem nada fazer para tal. Por qual motivo os governantes brasileiros não promovem urgentemente uma reforma tributária, de forma que barateie os preços dos produtos de consumo, permitindo assim um ganho imediato da população? Tem um monte de coisa aqui, né? Mas primeiro ele fala essa questão do retorno dos impostos, né, assim, que se sente roubado. Tem essa história de o governo ser o maior sócio das empresas. Isso é uma fala constante na discussão do dia a dia e na mídia também, né? Isso é uma falácia, né? Por quê? Porque o governo tem que arrecadar para se manter, não existe Estado sem governo, gente. O que a gente precisa é discutir a qualidade do que o governo está nos devolvendo, mas não que não existe a não tributação, tá certo? Não existe a não tributação. Então, é necessário que o governo arrecade, para manter essa estrutura, é necessário que o governo arrecade para que você tenha escola pública, é necessário para que você tenha saúde, é necessário que você tenha transporte público decente, é necessário que você tenha as ruas devidamente pavimentadas, que as estradas funcionem, que o sistema de SAMU funcione, que o sistema de saúde, tudo isso é necessário. E o Estado, ele não produz nada, ele é um arrecadador. Então você tem que ter o sistema tributário e você tem. O que a gente precisa aprender é a cobrar. Se ele acha que o Estado sempre será sócio, a não ser que a gente não tenha Estado. Tá certo? Porque se o Estado resolve rodar a guitarra para fazer moeda, acabou a economia. O Estado tem que buscar dentro da economia os seus recursos. Tem uma fala constante, desculpa te interromper, de que tantos dias das empresas foram trabalhados para pagar impostos, que é um número que às vezes assusta, mas por outro lado, em todos os países do mundo, alguns dias vão ser dedicados ao pagamento dos impostos, e é isso que faz um país ser um país. Isso é um país. Mas é porque, justamente, os serviços públicos têm que ser custeados pela sociedade que vai se beneficiar desses serviços. O grande problema é que os serviços públicos não contemplam de forma satisfatória a sociedade. Agora, voltando a Noélia, é só uma expressão popular. Vende, mas não entrega. Pois a gente tem o imposto para ter um serviço público de qualidade. Só que o serviço público não é de qualidade. Então, o governo está vendendo a gente, através do imposto que nós pagamos, um serviço público que ele não está entregando. Aí passa muito por isso que ele também colocou. Aí a revolta que se dá é por isso. De má gestão, etc. e tal, né? Agora, voltando ao ponto que ele colocou... Eu acho que eu não vou ter tempo, acho que o tempo da gente acabou, infelizmente. Eu tinha ainda os e-mails de Luciano Azevedo e também o de Jair Galvão, do bairro do Jordão Alto, mas infelizmente não vai dar tempo de ler. Agradeço a presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco, agradeço pelo debate rico que a gente teve. O programa termina aqui. Muito obrigado pela participação, pelas excelentes perguntas que a gente recebeu. Muito obrigado por assistir e até o próximo Opinião Pernambuco.